Olá pessoal, no episódio de hoje do Estação Mercado, a gente vai mergulhar no universo da gerontologia, a área que estuda e cuida do bem-estar dos idosos. Você vai descobrir como esses profissionais atuam no dia a dia, quais são os desafios da profissão e onde eles podem trabalhar. Desde hospitais até centros de pesquisa. Tem muita informação bacana e curiosidades sobre essa carreira que faz toda a diferença na vida dos idosos. No quadro Mercado na Prática de hoje, a repórter Luísa Minas foi conhecer a rotina de uma gerontóloga em um residencial sênior. Ela vai mostrar como a culinária feita junto aos moradores faz parte das atividades no dia a dia. Momentos que estimulam a autonomia, convívio e bem-estar. Qual que é o benefício em geral assim da culinária para eles? O aspecto mais importante, que na verdade não é só nas atividades de culinária, mas também em todas as atividades coletivas que acontecem aqui na casa, é realmente a interação social, né? A parte do resgate de memórias também é muito importante, a coordenação motora, né? No fato de você estar ali mexendo na massa, abrindo a massa, né? Então assim, a gente consegue trabalhar vários aspectos em relação à parte culinária. O Estação Mercado está no ar. É isso aí, estamos chegando e aqui na TV Câmara a gente acredita que a comunicação de verdade ela precisa chegar a todo mundo. Por isso, a nossa programação conta com intérpretes de Libras garantindo acesso, informação e inclusão para toda a comunidade surda. Muito obrigado a todos os profissionais que ajudam a tornar o nosso conteúdo mais acessível. E comigo hoje aqui, a Tamires Caetano. Tudo bem, Tamires? Seja bem-vinda, muito obrigado. Olha só, gente, no programa de hoje a gente vai conhecer uma profissão que tem tudo a ver com cuidado, qualidade de vida e envelhecimento saudável. Isso mesmo, A nossa convidada aqui hoje é a professora Débora Guedes, mestre em gerontologia social e da família. Professora Débora, seja bem-vinda ao Estação Mercado. É um prazer recebê-la aqui, viu? Muito obrigada, Rafa. O prazer é todo meu. Muito bacana. Professora, como a gerontologia se diferencia da geriatria no dia a dia da atuação? Tá. A geriatria é uma especificidade da área da saúde, sobretudo da área médica, para lidar com questões patológicas, biológicas, do processo de envelhecimento. Então, pode trabalhar com prevenção, mas também com acompanhamento de situações físicas, orgânicas, que podem surgir com o processo de envelhecimento humano. O gerontólogo, ou a gerontóloga, é o profissional que tem, além dessa formação biológica, além de ter um entendimento sobre os aspectos biológicos do envelhecimento, ele entende também sobre os aspectos emocionais e sociais das pessoas que têm mais de 60, 70, 80 anos. Muito bacana, a gente falou do médico aí, a diferença do geriatra. O geriatra, ele é mais a parte da saúde, mas ele também pode se especializar, é isso mesmo? A gente estava conversando antes, ele pode estar aderindo a essa especialização para oferecer um tratamento mais humano, digamos assim? Sim. O médico ou outros profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, outros profissionais da área da saúde têm a oportunidade de fazer essas residências e estudar um pouco mais, ou bem mais sobre as características do envelhecimento, bastante focado no aspecto biológico e sobre a saúde. Eles também têm bastante noção sobre o que acontece na perspectiva social e também emocional dos idosos. Mas a gerontologia, enquanto bacharelado, em formação acadêmica ou enquanto especialização, vai apresentar informações e estudos muito mais amplos, tanto sobre o aspecto biológico quanto emocional e social. Então, profissionais da área da saúde que buscam estudar um pouco mais sobre a gerontologia, com certeza terão a sua formação também mais voltadas para a questão do sentimento, das necessidades do dia a dia, desse idoso junto à família e também de modo geral.
Olha só, as pessoas que estão assistindo a gente, né, estão interessadas em se formar, entrar na carreira, precisa ter algum perfil, né? A pessoa precisa ter alguma aptidão para estar entrando nesse ramo? Eu adoro essa palavra aptidão, Rafa. Eu acho que ela tem tudo a ver com profissionais que se dedicam a atuar com pessoas, né? Então, especialmente sobre o gerontólogo ou a gerontóloga, é muito importante a paciência, né? A paciência é, assim, uma característica fundamental para lidar com pessoas idosas, porque nós estamos aprendendo a envelhecer, né? Nós estamos aprendendo a conviver com pessoas idosas e nós estamos aprendendo a cuidar de pessoas idosas com bastante longevidade. Então, há 30, 40 anos atrás, a pessoa com 50, 60 anos já era uma pessoa velhinha, né? Digamos assim, uma pessoa, né, que já tinha vivido bastante, porque a expectativa média de vida também era menor. Hoje nós percebemos um aumento super importante em relação a pessoas com mais de 100 anos, por exemplo. Essa aptidão, essa característica de ter paciência, né, de observar o que a pessoa idosa tem a dizer, quais são as suas necessidades, os seus medos, né, os seus anseios, são características muito importantes para quem pretende seguir essa carreira. Professora, vamos falar da formação, né? Como é que estão os cursos aqui na região? Quem é interessado, por onde começar, como chegar? Existem muitos cuidadores que já têm, né, a praticidade de cuidar de idosos. Então, é só ingressar. Como é que está essa questão? Essa questão. Então, assim, cuidadores de pessoas idosas, muitas vezes fazem cursos de formação no sentido de atualização, né, para ter ideia um pouco sobre as questões do cuidado do dia a dia. Que é muito importante, né? Nós vamos precisar bastante aí no futuro próximo de profissionais que tenham essa formação. Mas a gerontologia, ela acrescenta informações e formação também sobre o processo de envelhecimento que fazem muita diferença no dia a dia desse profissional, né? Então, cuidadores de pessoas idosas geralmente são pessoas que têm essa aptidão, esse perfil, né, para conviver com os idosos, mas a gerontologia, ela acrescenta essa formação e acrescenta também a possibilidade de estar no mercado de trabalho para esses profissionais. Aqui na região nós temos universidades que oferecem o bacharelado em gerontologia, né? Então a pessoa vai se graduar nessa área, e temos também cursos de especialização para profissionais que já têm alguma graduação e que desejam se especializar. O bacharelado é sempre indicado para início, né? Para quem deseja iniciar-se nesse ramo, o bacharelado, fazer a faculdade é sempre a melhor indicação. Maravilha, que bacana. Olha só, vamos agora rapidinho para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente fala sobre o mercado de trabalho para a profissão. Não saia daí que a gente volta já. No quadro Mercado na Prática de hoje, a repórter Luísa Minas foi conhecer de perto a rotina de uma gerontóloga em um residencial sênior. Ela vai mostrar como esse profissional contribui para a qualidade de vida e autonomia dos idosos, através de atividades cotidianas como cozinhar. O processo de adaptação, quando o idoso chega, é um desafio para todos eles. A gente nunca sabe como o idoso vai reagir, né? Mas assim, tem muitos casos do idoso que chega bem retraído mesmo e vai se soltando. Tem idosos que chegam até com sintomas mais depressivos e que acaba, né, mudando até um pouco da percepção, que acaba interagindo, que acaba até fazendo melhores amigos. Fique com a gente, que o Estação Mercado volta já. Pessoal, já estamos de volta aqui com a Estação Mercado e olha só esses números, né, dados importantes. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, o Brasil já tem mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, né, o que corresponde a 15,8% da população total.
né? Se considerarmos o grupo com 65 anos ou mais, né, o contingente alcança mais de 22 milhões de pessoas, né, cerca de 10,9% da população. Esse envelhecimento acelerado, né, demanda profissionais preparados. A gerontologia se torna cada vez mais estratégica para garantir cuidado, autonomia, qualidade de vida aos nossos idosos, né? E para a gente entender melhor esse universo no mercado na prática de hoje, a Luísa Minas foi conhecer de perto a rotina de uma gerontóloga em um residencial sênior. Vamos conferir. Oi, Rafa, tudo bem? Mais um Mercado na Prática começando e dessa vez, já que o programa está falando do mercado de gerontologia, eu vim até um residencial sênior para conhecer um pouquinho da rotina desses idosos e entender também quem trabalha com eles, né? A execução das atividades, como que é feito e tudo mais. Então, quem vai me ajudar a passar essa tarde aqui com eles é a Maria Júlia. Maria Júlia, antes de tudo, me conta como que você começou nessa área, quanto tempo que você está aqui no residencial e o que a gente vai fazer hoje. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Maria Júlia, eu sou bacharel em gerontologia há quase 3 anos, né? Eu me formei então em abril de 2023 e comecei a atuar aqui no residencial então em setembro de 2023. Mas antes da gente entrar nessa parte prática, eu queria saber um pouquinho de como é a rotina. Acho que o pessoal tem muita essa curiosidade, né? De como que é a rotina do idoso que fica aqui, de quem trabalha, o que eles fazem, todos os dias tem atividade, como é que é isso? Aqui no nosso residencial, em São José dos Campos, nós temos atividades de segunda a domingo. Então, nós temos profissionais contratados aqui do nosso residencial, mas também temos parcerias com algumas universidades, né? Então, os nossos profissionais são os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e o musicoterapeuta, né? Então, são atividades que acontecem ali de segunda a sábado. Então, a gente tem o cuidado longitudinal e a gente tem a prática das atividades, que também é muito importante. E é isso que a gente vai acompanhar agora, então vamos lá. Pessoal, agora a gente já está aqui no refeitório, na cozinha, onde todas as refeições acontecem, porque eles já estão com a mão na massa. Inclusive, eles que vão me ensinar a fazer, porque eu sou um desastre na cozinha, vocês já devem acompanhar aí os outros quadros, né? Quando eu tento fazer alguma coisa de culinária, não me sai muito bem, então vamos ver se com a ajuda deles eu consigo. Mas antes, Maria Júlia, conta pra gente quais são os benefícios dessa atividade, né? Hoje eles estão fazendo biscoitos, mas qual que é o benefício em geral, assim, da culinária para eles? O aspecto mais importante, que na verdade não é só nas atividades de culinária, mas também em todas as atividades coletivas que acontecem aqui na casa, é realmente a interação social, né? A parte do resgate de memórias também é muito importante, a coordenação motora, né? No fato de você estar ali mexendo na massa, abrindo a massa, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar vários aspectos em relação à parte culinária, mas o aspecto mais importante mesmo é a interação social e a coordenação motora. Então, a gente consegue trabalhar 2 profissões aqui. Show de bola! Então agora vou sentar ali no meio do pessoal, vamos tentar fazer alguma coisa. Bom, pessoal, olha só, como vocês podem ver aqui, as delicinhas já estão prontas, a cozinha cheirando biscoito, aquela coisa bem de filme mesmo. E olha só, preciso ressaltar como eu me diverti, hein? Além de ter aprendido que eu não sabia como fazer biscoito, me diverti, dei risada, enfim, foi muito incrível. Primeiro, gostaria de te agradecer por receber a gente aqui muito bem, inclusive. E queria que você falasse um pouquinho, né, dessa dinâmica ali, o pessoal ainda está finalizando ali os biscoitos e tudo mais. Você explicou um pouquinho dos benefícios, mas além, né, dessa atividade, como é que você sente que reflete, por exemplo, tem caso de idoso que chega aqui um pouco mais retraído e aí vai se soltando, como é que é isso a longo prazo, assim? O processo de adaptação, quando o idoso chega, é um desafio para todos eles. A gente nunca sabe como o idoso vai reagir, né?
Mas assim, tem muitos casos do idoso que chega bem retraído mesmo e vai se soltando. Tem idosos, né, que chega até com sintomas mais depressivos e que acaba, né, mudando até um pouco da percepção, que acaba interagindo, que acaba até fazendo melhores amigos. Então ali você estava até num grupinho ali que é bem unido, né? Então os idosos, eles conseguem ter uma qualidade de vida também dentro de um residencial sênior, né? Essa é uma forma diferente de ser cuidado. Muito legal. E agora aqui eu vou experimentar, gente, esse biscoito que, assim, eu tô com muita vontade, tá? Tá muito bonito, olha aqui. E aí ela me deu a dica aqui. Mergulhar no leite, do leite, né? Ó, tem que fazer a mergulhar. experiência completa. Isso, vamos lá. Quase que cai aqui. Ficou bom, né? Nossa, fofinho por dentro. Que delícia. E esse tá com recheio de chocolate ainda. Ó. E agora, antes da gente finalizar também, eu queria que você deixasse um recado para quem pensa começar a trabalhar com gerontologia, que acha uma área interessante. É uma profissão tanto quanto difícil, né? Muitas vezes, exige bastante responsabilidade, mas tem um lado positivo, igual você estava falando. Então, conta um pouquinho pra gente uma dica assim que você deixaria para quem está começando. Acho que o principal objetivo que vocês têm que ter, além de tudo da ética, é o amor, né? Porque é um trabalho desafiador todos os dias, né? E acima de tudo você tem que trabalhar com pessoas diferentes, com famílias diferentes, com idosos que têm histórias diferentes e muitas vezes você não consegue entender, né? A história de vida, né? A gente tem algumas condições de saúde que impedem a gente ter o conhecimento da história. Então, além de tudo com que você possa trabalhar todos os dias com amor e com propósito, eu acho que é a maior lição, assim, a maior história que eu posso dar para vocês, assim, é isso. É isso aí, gente. Acho que, acima de tudo, né, reforçando mais uma vez, é um espaço de muito amor, né? A gente chega desde a hora que a gente chegou até agora aqui, é um espaço de muito amor. Então, Maria Júlia, mais uma vez, eu te agradeço por receber a gente aqui. E, ó, Rafa, vou voltar com você aí pro estúdio porque eu vou terminar de comer aqui agora o meu biscoito, entendeu? Mas é isso, gente. Beijão, até semana que vem. Até, gente. Ai, que incrível, Luísa, parabéns, ficamos com água na boca. Eu aqui junto com a Débora, né, Débora? Nós dois ficamos com água na boca, gente. Que incrível, que delícia, né? Exatamente, aquele biscoitinho parecia realmente que estava apetitoso. Olha só, a gente volta aqui no estúdio com a nossa convidada, a Débora. Débora, a gente viu toda essa situação, esse cenário. Hoje, qual é o impacto mais visível, né, do trabalho do gerontólogo na vida da pessoa idosa? São vários, né, que a gente poderia citar aqui, que eu poderia dizer para você, Rafa, mas eu acredito que o trabalho com as famílias, né, com os familiares dos idosos, é fundamental. Porque, como a gente falou inicialmente, né, o processo de envelhecimento, o aumento da longevidade é um fenômeno tão atual, tão novo para a gente, que nem sempre a gente, né, consegue lidar bem ali com o familiar idoso, que às vezes tem uma situação de dependência, porque perde a autonomia, a capacidade de escolha, né, ou porque perde a capacidade de funcionalidade, ou ao contrário, às vezes a família tem dificuldade de lidar com aqueles idosos superativos que não querem ficar em casa fazendo crochê, nem jogar, né, a carta. E então é um fenômeno realmente muito novo e atual. E aí eu acredito que esse é um dos maiores desafios. Além de aspectos de política pública, né, também, e entendimento sobre o envelhecimento para profissionais de todas as outras áreas. Sim. Ô, Débora, como você descreve o mercado de trabalho atual hoje, né, de gerontologia aqui no Brasil? Você acha que é um campo novo, né, tem para crescer ainda ou já se consolidou no espaço? Olha, está se consolidando, Rafa. As discussões sobre o processo de envelhecimento chegaram aqui no Brasil em 1970, entre 1970 e 1980, com um profissional do SESC, né, o Marcelo Salgado, que era geriatra. Ele foi fazer a formação dele na França e ele trouxe da França, então, essas questões sobre o processo de envelhecimento e cada vez mais vem aumentando o olhar da sociedade, dos governos para essa situação, porque o aumento da longevidade é uma realidade que está se impondo, né? Então, por ser também um fenômeno atual e novo, apesar de, desde 1970, o mundo
né, estar olhando para isso, o mercado de trabalho ainda não valorizava tanto esse profissional, desde a remuneração até o reconhecimento de que é um profissional importante. Ô Débora, com o envelhecimento acelerado, né, que a gente sabe que está acelerado da população, quais os setores devem crescer, né, nos próximos anos para os profissionais? Olha, na área de atendimento e orientação às famílias, elaboração de estudos e pesquisas para fazer análise desses indicadores, desses dados, também essa formação na área de profissionais da saúde, mas o aumento de instituições de longa permanência, como esse residencial sênior, que a gente assistiu a gerontóloga, né, Maria Júlia, contando da prática dela. Então, instituições de longa permanência, grupos de pessoas que às vezes têm filho único ou não tem nenhum filho, e aí está ficando, né, um pouco mais velho, e aí juntam e começam a morar em vilas, em condomínios específicos, né, para esse grupo de pessoas. Então, são áreas, em todas as áreas profissionais, né, da vida, o profissional da gerontologia vai caber e já cabe. Por isso que, além da profissão estar aumentando, a procura pela profissão está aumentando, porque também o mercado de trabalho tem valorizado cada vez mais esse profissional. Maravilha. E que bom que tem pessoas que amam cuidar das nossas pessoas idosas, né, gente? Olha, a gente faz a última pausa aqui no Estação Mercado. Rapidinho, a gente volta. No próximo bloco, você vai conferir, né, a conversa sobre o futuro e o que muda com o envelhecimento do Brasil e como o gerontólogo ganha cada vez mais espaço. A gente volta já. De volta com a Estação Mercado, e neste bloco a gente fala sobre o futuro da profissão, tendências, novas áreas de atuação e os desafios. A gente volta aqui com a nossa entrevistada, a professora Débora. Professora, quero saber de você, né? Olhando para os próximos anos, quais os principais desafios, perspectivas mesmo para a profissão? Então, os desafios serão essa dificuldade de compreensão até do poder público em fazer investimento nessa área, né? Pelos mais variados motivos. Então, eu acredito que antes de a gente ter um avanço e melhorias na sociedade como um todo em relação ao mercado de trabalho, nós teremos aí alguns atritos ainda pela dificuldade também da sociedade em assumir, né, a questão do envelhecimento, em aceitar, né, a questão do envelhecimento, os próprios idosos, alguns idosos, né, nós ainda temos também muita dificuldade por parte dos jovens em lidar com a questão do envelhecimento devido à supervalorização da fase da juventude, que também é importante no ciclo da vida, logicamente, mas nós ainda, enquanto sociedade, temos essa dificuldade de lidar com as questões do envelhecimento, né? Porque junto vem situações sobre a finitude, né? Mas com também os números elevados, tanto de pessoas idosas como de pessoas idosas precisando de atendimentos especializados nessa área, nós chegaremos aí a um momento de bastante investimento por parte da sociedade em aceitar, quanto por parte de formação profissional. Interessante isso aí que você falou. Pegando o gancho, eu quero saber o envelhecimento da nova geração, né, gente? Os idosos mais conectados, né? Os idosos do futuro. Como é que vai ser, professora, né? Você acredita que a profissão, o gerontólogo, ele precisa também estar se reinventando? De que forma? Com certeza, Rafa. Esse é um comentário super importante, porque o envelhecimento, ele é plural, ele é diverso, né? Ele não é único e igual para todas as pessoas. Então, o profissional que quer atuar, trabalhar com pessoas idosas, também precisa ter essa noção de que o processo de envelhecimento, ele é diverso, ele é plural. Abrir a sensibilidade, abrir a mente mesmo para receber esse envelhecimento que é diverso, desde o idoso, da idosa que gosta de ficar em casa, quietinho, seguindo uma série, né? Quanto aquele idoso que quer fazer aventuras, pedalar, saltar de paraquedas, né? Então, assim, são
várias possibilidades de viver a fase da vida. Eu, às vezes, recebo familiares que levam seus idosos e querem, né, que eles participem da faculdade da terceira idade, e aí, às vezes, a família chega, né, e diz, olha, meu pai está ficando muito dentro de casa, acho que ele tem que fazer uma atividade. Aí eu digo, mas você perguntou para ele, né, se ele quer, o que ele quer? E o contrário também a gente já acompanhou situações de idosos que vão para o baile, saem com as amigas, né, tomar uma cervejinha, tomar um chopp, um café, e às vezes os familiares dizerem, olha, não sei o que está acontecendo, né, minha mãe não para em casa. Então, tudo isso pode ser hábito saudável, vai sempre depender do projeto de vida, da história de vida dessas pessoas, né? E também, assim, a gente não resumir, como eu disse, um envelhecimento único para todas as pessoas e nem cair no canto da sereia de imaginar que pelo fato da pessoa estar na fase da velhice, que ela também se torna boazinha, né? Então, infelizmente, nós temos aí também o número elevado de pessoas que hoje, na fase da velhice, foram idosos negligentes com os seus filhos, né? E aí hoje às vezes enfrenta também uma situação, né, de abandono. Ainda que estejam na condição de vítima, o profissional da área da saúde, da área do envelhecimento, da área social, precisa ter um pouco de cuidado com essa situação e oferecer um atendimento cuidadoso, né, adequado, que esteja previsto nos direitos da pessoa idosa. Bacana. Olha, nosso programa está chegando no fim, mas eu quero que você deixe um recado para quem está assistindo a gente aqui no Estação Mercado. Como fazer, né? Quem quiser entrar, que dicas, conselhos a senhora dá neste momento? São duas, eu acredito que buscar o bacharelado, né, para ter uma formação bem completa e complexa sobre o processo de envelhecimento, bacharelado na área da gerontologia, isso é muito importante, ou cursos de atualização, de educação continuada, cursos informais sobre as questões do envelhecimento. Existem alguns cursos presenciais, híbridos ou EAD que podem ajudar muito para quem já atua nessa área. E também é importante a gente reconhecer que as pessoas idosas são muito importantes para a vida de todos nós. Nós precisamos dos idosos, né, das idosas, e reconhecer que tudo que a gente vivencia hoje de bom na sociedade foram eles que abriram esses caminhos para nós. Com certeza. Olha, eu quero muito agradecer aqui a sua participação, né? Você trouxe vários conhecimentos sobre a profissão e com certeza brilhantou muito. E quem quer entrar nessa profissão, a senhora trouxe uma outra visão, né? Essa é a intenção do programa. Muito obrigado. Que bom, eu que agradeço. Valeu, muito obrigado mesmo. E olha só, gente, a você que nos acompanhou, muito obrigado você também pela audiência. Siga com a programação da TV Câmara, né? Sempre cheia de conteúdos que informam e orientam e aproximam também. Se quiser rever esse programa ou outras edições, é só ir no YouTube, @TV Câmara SJC, e já aproveita também para acompanhar as nossas redes sociais, né? TV Câmara SJC, com atualizações diárias. Na próxima semana tem mais Estação Mercado, né? Com novos temas, novas profissões e mais histórias que mostram como o trabalho está mudando. Um forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau.